O vinho novo exige um recipiente novo. Isso não significa rejeitar a tradição, mas permitir que ela se renove no espírito. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, neste sábado da 13ª semana do Tempo Comum, nós somos convidados, chamados a entrar no coração das Escrituras com uma atenção especial aos sentidos. Eu quero dizer, os nossos sentidos humanos e espirituais, pois é por meio deles que Deus continua a tocar nossa história e nos convida a uma escuta mais profunda e corajosa da realidade. A narrativa do livro de Gênesis nos apresenta uma cena dramática e ao mesmo tempo enigmática. Isaac está velho e com a visão enfraquecida, os olhos se tinham enfraquecido de modo que não podia ver. É o que lemos em Gênesis 27, versículo 1. Ele se torna uma imagem da humanidade que já não enxerga claramente o desígnio de Deus e por isso precisa discernir através de outros sentidos: o tato, o paladar, o olfato. Nesse episódio, o primogênito Esaú é preterido por uma manobra da mãe Rebeca que favorece seu filho mais novo, Jacó. Essa manobra nos incomoda. Não é fácil aceitar que uma bênção tenha sido recebida por meio de um engano. Mas o texto sagrado, sem justificar moralmente a ação, mostra que até os nossos caminhos tortuosos podem ser atravessados pela providência divina. É isso mesmo. Até os nossos caminhos tortuosos podem ser atravessados pela misericórdia divina. O Catecismo da Santa Igreja nos afirma que Deus é o Senhor soberano de sua história, mas no seu projeto de amor respeita a liberdade da criatura. É o que nos apresenta o número 302 do Catecismo. Deus é capaz de escrever certo por linhas que, aos nossos olhos, parecem tortas. Reparemos, meus irmãos e minhas irmãs, que sem a visão, Isaac se vê forçado a confiar em outros sentidos para poder discernir. Ao ouvir Jacó, ele desconfia. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E assim passa a tocar, cheirar e saborear para tentar perceber a verdade. Aqui a Escritura nos ensina que o discernimento espiritual não se faz apenas por um sentido, nem por regras fixas, mas por um encontro mais amplo com a realidade, inclusive em suas ambiguidades. Essa percepção sensorial também se faz presente no Evangelho de hoje. Os discípulos de João perguntam a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? São Mateus capítulo 9, versículo 14. A pergunta revela uma tensão entre a antiga forma de piedade, baseada na disciplina e na austeridade, e a novidade surpreendente que irrompe com a presença do Messias. Jesus ele responde com uma imagem cheia de vida e sensibilidade. Podem, por acaso, os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? São Mateus capítulo 9, versículo 15. O termo grego usado aqui para a palavra noivo é nymphos, uma figura nupcial que aparece frequentemente nos escritos proféticos e nos escritos apocalípticos, para indicar Deus que se une à sua esposa, o povo. A resposta de Jesus vai além de uma explicação disciplinar. É uma revelação teológica. Ele é o esposo. Estar com ele é participar de um tempo de festa, de plenitude, de amor. Mas ele também anuncia: dias virão em que um noivo lhe será tirado e então jejuarão. São Mateus capítulo 9, versículo 15.
há um tempo para a festa e um tempo para o jejum. Aqui não se trata de abolir a prática, mas de situá-la no tempo certo, conforme a presença ou a ausência do esposo. Na sequência, Jesus diz: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, e não se coloca vinho novo em odres velhos. São Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17. As palavras gregas aqui usadas para vinho novo é neos oinos, e para odre velho, palaios askos, que indicam que a novidade do Evangelho não pode ser contida nos esquemas antigos. O vinho novo exige um recipiente novo. Isso não significa rejeitar a tradição, mas permitir que ela se renove no espírito, como nos ensina São João Paulo II. A tradição é viva, ela cresce na compreensão da verdade revelada. Essa é uma verdade também defendida com vigor pelos padres da Igreja. Santo Irineu de Lyon, ao falar da economia da salvação, no texto da Diversos Hereses contra os hereges, ele lembra que Deus conduz o homem com doçura, como um educador que adapta seu ensino à idade dos discípulos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a pedagogia divina respeita o tempo, respeita os sentidos, respeita o processo. Nem tudo é imediato. Nem toda a verdade se impõe como relâmpago. Muitas vezes é pelo gosto, pelo toque, pelo sopro do Espírito, que é como um perfume que vamos reconhecendo a presença de Deus. Nós somos convidados a ver como a história da salvação não se constrói com perfeição moral, mas com humanidade real. Na primeira leitura, o gesto de Rebeca, embora astuto e ferido de parcialidade, não impede que Deus leve adiante sua promessa. E é justamente nessa trama de sensações, de improvisos e reações humanas que se desvela o fio da providência. A espiritualidade cristã, longe de ser idealista ou desencarnada, é concreta. A espiritualidade, ela escuta com os ouvidos, discerne com os olhos, toca com as mãos, cheira com o coração e saboreia com a alma. É preciso rever como lidamos com as novidades de Deus em nossas vidas. Às vezes nos apegamos demais às estruturas antigas, quer dizer, aos nossos odres velhos, porque elas nos dão segurança. Mas o vinho novo do Evangelho, que é o próprio Cristo, seu Espírito e sua palavra, precisa de espaço novo, quer dizer, precisa de corações abertos, de mentes renovadas e de comunidades vivas. Meus irmãos e minhas irmãs, que saibamos, portanto, discernir os tempos, como nos exorta São Paulo, examinai tudo e guardai o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Nem toda mudança é traição, e nem toda tradição é apenas sinal de fidelidade. A fidelidade verdadeira, se assim poderíamos dizer, dentro desse contexto, é aquela que permite que o vinho novo do amor de Cristo transborde e renove todas as coisas. Pedimos ao Senhor que, como Jacó, mesmo em sua fragilidade, possamos nós também aspirar o perfume da bênção de Deus, que nos é dada não porque merecemos, mas porque Ele nos ama e deseja que sejamos instrumentos da sua promessa. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.